Assista agora Esses Poetas Maravilhosos, com Mário Lincoln, presidente da Academia Poética Brasileira. Eu estava rapidamente usando o homem aqui do meu lado com o nome de João Batista, que eu perguntei para ele: aquele cara que você encontrou lá era tudo aquilo mesmo? Ele olhou para mim e disse: que cara? Eu não sei, você batizou ele, fala alguma coisa. Aí ele estava falando: o que é mesmo, João? Eu estava falando que é um cara comum, igual a nós. E aos meus olhos, o primeiro grande político, e ainda mais, aos meus olhos, o maior cientista político que eu conheci até hoje. O cara que criou uma ideologia política chamada cristianismo, baseada não na guerra, mas no amor. Na paz, né? Na paz. Na analogia da guerra, a paz. Então, eu vejo dessa forma. Não tenho o dogma cristão. Para mim, ele caminha, ele trilha exatamente este caminho. Né? Não gosto muito do sectarismo, combato, inclusive o sectarismo, quaisquer sectarismos. Né? Sectarismo é para novelas, né? É para novela. Entendeu? Para novela. Né? E principalmente para os atores, os mocinhos, né? Que gostam de ser bem sectários. Nós já estaríamos mais para figuras de época, né? Ou então de vilão. Não sei se de vilão, não. Eu poderia fazer um bom bonachão, sabe? Né? Então é por aí, Olívio. E eu vejo essa questão bem. Ele era de esquerda por esse ano. Olha, na medida em que se pode dizer que a esquerda é a que luta pelo menos favorecido, aí você poderia dizer que o Jesus seria um homem de esquerda. Mas se a gente olhar, tiver uma visão conforme os dias atuais, a gente vai perceber claramente de que o neoliberal também é considerado de esquerda. Mas eu coloquei isso para você pelo seguinte, porque se a esquerda é populista, né? Foi o povo que escolheu o outro e não escolheu Jesus. Sim. E aí você dizia que a antítese... Há uma questão chamada, o pessoal, salvo engano, a palavra correta é feromônio. E isso acontece exatamente no coletivo. Né? Essa explosão do feromônio acontece exatamente no coletivo. Né? Então, o coletivo, ele se apaixona muito rapidamente. O tesão inflama. E aí ele segue a manada. E aí eu pergunto para você o seguinte: quando o nobre causídico que você nomina Jesus se coloca numa posição de apaziguador, que ele não ia entrar na guerra com Júlio César, e nessa situação de apaziguador, o Júlio lava a mão, né? E manda o povo, dá ao povo o que o povo pediu. O que o povo pediu mesmo? Soltar Barrabás. O pitaco da nossa amiga Sirlei, ainda agora citada ali, falando:
Agora, o grande problema é o seguinte: soltar Barrabás. Quem é Barrabás? Ou o que é Barrabás em hebraico? Literalmente a tradução é o filho do homem. E Jesus era o filho Do homem. A quem que o povo pediu para soltar? O filho do homem. O filho do homem. Qual dos dois? Por isso é que houve um equívoco, né? Desculpem, eu só estou no mundo, como eu disse, para questionar. Mas, Olinto, ele tem uma frase muito interessante, eu gostaria que você destrinchasse isso, e eu queria ver a discussão, se realmente bate o que vocês pensam juntos. Ele disse para mim, abriu a entrevista dele da última vez que eu ouvi, dizendo que a poesia é. Acabou a história. O que você acha? Posso assinar embaixo? Pode. Porque a poesia é mais ou menos o ar que a gente respira. Não dá para você explicá-lo. Não dá para você explicá-lo, porque tentar pegar ele você não pega. Mas acontece que se você deixar de inspirá-lo, você morre. A poesia é o ar. O ar é a poesia. O poeta sem poesia, ele não está respirando. Ele morreu. Em cima disso, você faria alguma outra pergunta para ele, em cima desse tema? A poesia é. E depois? Ela continua sendo. Maravilha. Se ela é, ela não pode deixar de ser, né? Jamais. A diferença do ser e estar na nossa língua define muito bem a poesia. A poesia é. Eu pergunto, e depois? Ele diz, continua sendo, que a poesia não está. Se ela estivesse, ela teria nuances, variações. Não, ela é plena. Certa vez me perguntaram, e uma dessas vezes que me perguntaram, foi o Mário Lincoln que me fez essa pergunta também. Como começa, se eu faço a poesia, cara, Deus me deu a possibilidade de juntar palavras, criar um pequeno conteúdo para todas essas palavras, juntá-las de forma mecânica, mas sinfônica, não é? E eu acho o seguinte, a expressão maior que eu tenho é exatamente isso, porque a poesia não está aí. Eu não faço poesia, ela já existe. A poesia é um peixinho nesse mar existencial, a gente pesca de vez em quando uma, né? Uma ali. E você vai, sabe, criando essa coisa. Engraçado, Olinto, que eu, na verdade, eu gosto mais da crônica. Eu tenho muita também. Eu, na verdade, eu gosto mais da crônica. Porque na crônica eu consigo... aí já entra, sim, um pensamento pessoal. Aí sim, já entra sua visão pessoal. Uma visão pessoal, já entra um conceito pessoal, já entra uma visão de mundo. Eu, não sendo permanente, como me imortalizar? Pela escrita. Pela escrita. Então... É a única forma, possível e capaz do ser humano se imortalizar. Exato. Ele não se imortaliza com o assassinato, ele não se imortaliza com a morte em si, ele não se imortaliza quando ele se forma médico ou matemático, ele não se imortaliza como um jogador, mas ele se imortaliza no momento em que ele escreve um poema. Ou escreve... Poema fica. A poesia é. Ele escreve uma crônica. A crônica fica. Ela sempre existirá. E hoje, muito mais ainda, porque hoje nós temos as nuvens para guardar essa coisa, já está lá. Tudo que nós produzimos. Então eu acho isso extraordinário, cara. Eu acho isso
belo, eu acho isso, sabe? As nuvens são os nossos papiros. Nossos papiros. Então, daqui a 1000 anos, alguém vai abrir esse papiro. um louco vai abrir esse papiro e dizer, pô, tinha um louco, um maluco lá chamado João Batista Gomes do Lago, que fez isso aqui, que escreveu isso aqui. Posso pedir um favor? Tinha um doidinho do lado chamado Olinto. Isso quer dizer, divide um pouquinho a loucura comigo. Esse mundo de normais está incomodando muito. Não é? Uma deusinha lá chamada Cirlei, que também escrevia essas coisas. Tinha 1000 anos, meu amigo. Está tudo lá. Tá guardado, Nós estaremos lá. Está guardado no papel. Então eu acho que aí é que reside a questão da imortalidade. Aliás, um papiro tão poético que ele já tem o nome de nuvem. A nuvem é a própria poesia que, sem saber para onde vai, ela simplesmente recebe um ventinho, um sopro que é vida. Fica lá. E continua. E por que a poesia e a prepotência de vez em quando andam de mãos juntas? Eu nunca entendi isso. Tem certas pessoas que se acham poetas, prepotentes e cospem tanta coisa ruim. Mas a prepotência não é uma razão ou uma condição ou uma cultura da poesia. A prepotência, ela é uma razão, uma cultura, da cultura, do fazer, da questão do fazer, a cultura enquanto fazer. Tecnicamente, a incoerência da prepotência é justamente o prepotente querer ser poeta. Porque a poesia não tem prepotência. A poesia é singela, a poesia é ímpar, a poesia é pura. E Cirlei começou poeticamente também. Eu não nasci poeta. Então, houve a necessidade de conquistar, E a única maneira foi escrevendo. Foi assim que a Cirlei começou. Se aquietou, adormeceu, dormiu e de repente acordou de novo. E cada dia corre mais, vibra mais. Eu vou tentar abstrair dessa nossa conversa uma questão que a gente pode falar na literatura de forma mais ampla. Eu diria o seguinte: a Cirlei integra hoje uma pleiade de poetas, de poetisas, de pessoas que escrevem poemas, crônicas, que está no campo dos novos, está no campo, não no campo da circularidade do círculo, aquelas pessoas que não conseguem, ou aquelas outras pessoas que não deixam com que essa circularidade do círculo dê um salto. E aí vem uma coisa interessante, Olinto e Mário e Cirlei, que eu conheci, que foi uma criação de todos vocês, principalmente uma criação do Mário Lincoln, que é a Academia Poética Brasileira. A Academia Poética Brasileira, aos meus olhos hoje, exerce um papel fundamental no campo da literatura brasileira. No campo da literatura dos estados brasileiros, especificamente, porque hoje a Academia Poética Brasileira está espalhada, está espraiada por todo o Brasil e por todo o mundo hoje. Já está ramificada em vários países. Então isso é muito interessante para mim. Eu vejo isso com muita clareza, de trazer e de resgatar essas pessoas
que estavam até então escondidas e que não tinham nenhum espaço para desenvolver a sua literatura, a sua poética, enfim, a sua escrita, não é? Veja bem, eu conheci Olinto através da Academia Poética Brasileira. Eu conheço outras pessoas, como a Furini, não é? Como a Luciá, Mônica. como a Mônica, não é? São pessoas que a Maria José, não é? O Chiquinho França, são pessoas que hoje integram a Academia Poética Brasileira e que eu jamais teria condições de conhecer, se não pela Academia Poética Brasileira. Ferreira Goulart publicou o primeiro livro dele aos 42 anos de idade, com o dinheiro que a mãe dele emprestou para poder fazer isso. Sabe? Exatamente. Então, a vida poética ou a vida literária sempre esteve à margem daquilo que era importante. E aí, aquilo não sendo importante, não tendo um mercado consumidor tão objetivo quanto feijão e arroz, fica caro. Como disse o João Batista, eu acho que a função da academia, a missão da academia, é muito maior do que você, presidente, tenha talvez almejado que fosse. A academia, ela é uma bolinha de neve no alto de uma montanha começando a avalanche, entendeu? Esse útero, como ele também aqui nomeou, vai parir muita gente boa. Exatamente. Porque o mundo está precisando ter consciência do belo e do bom, porque o que não presta tem mídia toda hora. Vamos nos encerrar então, né? Agradecendo inclusive o restaurante maravilhoso e vamos falar 5 minutos sobre o que a gente acha que deve falar. Vamos começar com você, Olinto. Olha, estar vivo já é uma glória. Como eu gosto de dizer, uma vitória. Depois dos 70 anos a gente começa a ver se o dia seguinte chega. Então, hoje, cada dia para mim é um poema novo. Cada dia para mim é uma poesia. Eu não posso abrir mão do direito de escrever todo dia, porque vai para a nuvem. Né, João? Vamos estar guardadinhos lá, nesse novo papyrus virtual maravilhoso, que estará guardando cada uma das nossas imortalidades. Meu agradecimento à poesia, meu agradecimento antes das artes, de modo geral, porque foi nelas que eu vim, mas eu não posso negar, eu sou muito feliz por ser poeta. Por que você é toda emoção, Olinto? Quando se emociona... O mundo está muito racional, cara. O mundo, a razão é um fechar o outro, sair com um revólver na mão e matar porque aquele cara passou na minha frente, eu então matei. Não. Se o cara passar na minha frente, eu vou fazer uma poesia. Tem coragem disso? Tenho. Vai fazer isso? Já fiz. É contra as leis da modernidade? Mário, eu já tive a oportunidade de ser agressivo. Passei pela minha fase da agressividade. Ficou lá atrás. Pratiquei esportes, sou faixa preta de jiu-jitsu. Isso quando eu pesava 76 quilos, tinha cabelo. Ou seja, eu já fui uma pessoa comum. Hoje eu sou poeta. O poeta não é comum. Não pode ser comum. A verdade da poesia nos traz paz. A raiva da poesia se transforma em mais um poema. O que eu não posso deixar morrer é a poesia. Então a poesia vem, poesia é sangue, sabe? Emoção a ação do sangue, emo actus, a emoção do sangue, o ato do sangue, numa artéria poética de preferência. Porque se a veia poética leva
sangue contaminado de dióxido de carbono, a artéria poética traz para o cérebro o sangue oxigenado. E aí está o aviso, meu próximo livro está na pauta. Prefácio de Mário Lincoln. Muito obrigado, querido. Meu poeta querido irmão, prazer muito grande tê-lo aqui com a gente. Olha, numa entrevista eu disse para o Mário, eu falei para o Mário e há pouco também eu me referi muito rapidamente sobre essa pessoa e eu queria agradecer muito essa pessoa. Essa pessoa chama-se Pedro Uchoa do Lago. Coincidentemente, meu velho pai, que hoje está nas nuvens, assim imagino, né? Se for o caso, eu vou reencontrá-lo uma hora dessa também nas nuvens, né? Então eu quero agradecê-lo em primeiro lugar e dizer que ele foi o fio condutor de toda a minha construção poética. E quando eu falo de construção poética, eu quero falar do que o Olímpio se referiu muito rapidamente agora há pouco. É de vida, é de sangue, porque a poesia é tudo isso, por isso ela é. A poesia é vida, é morte, é futebol, é política, é economia, é social, é cultural. A poesia, aliás, ela é, sabe? E nós que somos poetas, como disse agora há pouco o Olinto, nós não temos o direito, não temos mesmo o direito de nos afastar dessa cantoria dos versos. Então nós temos que seguir esse caminho, porque esse caminho é um caminho de paz, ele não é um caminho de guerra. A poesia, por mais dura que ela seja, e eu sei, Olímpio, eu sei, Mário, eu sei, Cisne, que em muitos dos casos a minha poesia é muito dura. A minha poesia é uma porrada na boca do estômago. Eu tenho consciência. Mas apesar disso, ela traz em si, ela traz consigo, na verdade, o canto da paz. Do ser e do tempo. Meus dias passam languidamente e passam como nuvens passageiras no firmamento infinital do tempo, à procura das deusas filhas do sol. A distância que nos separam reflete o amor abismal do encontro eterno, quando então serei o primo rei, que lhes farão medusas da minha imaginação. Eterno, por certo, junto a todas elas, meu ser vibrará toda a imensidão do amor, saudando o tempo do gozo celestial. E aí então, brindaremos a eternidade numa sinfonia única e magistral, nos dançando no salão de nossas ancestralidades.